especialista na evangelização e discipulado de crianças em situação de risco, e essa nossa programação Aprendendo Juntos no Ministério Infantil. O Instituto Barak quer levar conhecimento de qualidade a você, meu irmão, a você, minha irmã, que trabalha no Ministério Infantil, e nós diariamente estamos com uma live ao vivo e depois essa live fica gravada sobre diversos assuntos do Ministério Infantil que são relevantes para você e vai te ajudar a trabalhar no Ministério Infantil. O nosso tema de hoje é culto infantil em paralelo ao culto da salinha. E nós queremos conversar com você a importância de manter a disciplina e a ordem dentro do culto em paralelo ao culto na salinha. Nós queremos também dizer para você que essa recomendação, essas orientações, não é só para o culto em paralelo, o culto da salinha, mas para toda a programação do Ministério Infantil. Eu quero te convidar a ficar conosco até o final dessa aula, assista essa aula por completo. Embaixo aqui tem um link compartilhar, vai lá, clica nesse link, copia o link, manda para todo mundo que você conhece, dizendo, olha, uma aula abençoada sobre disciplina dentro do culto infantil. Isso vai ajudar bastante. Papel, caneta na mão, coloca do teu lado para você anotar aquilo que você achar importante e vamos orar conosco. Então ore conosco. Pai eterno, Pai santo, muito obrigado por este momento, por essa aula, por cada irmão, por cada irmã que está participando. Abençoa, Senhor, dada a tua graça, mostra o teu amor e bondade, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para você, já se inscreveu no canal? Se não se inscreveu, se inscreva no canal. Outra coisa importante, deixa o comentário daquilo que é importante para você, as suas dúvidas. Coloque aí no comentário, olha, a aula abençoada, Deus falou comigo. Olha, eu tenho dúvida nesse assunto, pode me ajudar? Então deixa aí nos comentários. Ali também tem o like, dá um joinha se você gostou na aula, um dislike. Tudo isso é importante para manter a nossa engajamento, envolvimento e fazer do nosso canal mais relevante. Outra coisa importante, escreva aí no comentário da onde você está nos assistindo. Saber aonde estamos alcançando é muito importante. A aula de hoje nós vamos falar sobre a disciplina dentro do culto infantil e no culto em paralelo, no culto da salinha. Nós queremos primeiro falar com você sobre a importância da disciplina no culto infantil, então o quanto isso é importante. Nós queremos conversar com você algumas estratégias importantes para manter a disciplina dentro do culto infantil e, por fim, falar para você como manter a ordem e a decência dentro do culto infantil. Então, se você gosta desse assunto, se tem dificuldade no culto infantil, fique conosco até o final dessa aula. Tranquilo? Vamos conversar, tópico 1, a importância da ordem dentro do culto infantil. Então, por que é importante um ambiente organizado, um ambiente com ordem, com disciplina, com reverência dentro do culto infantil? Muitas vezes eu sou chamado para pregar nos cultos infantis, sou chamado para ir em diversos ministérios, e o que mais me choca como educador infantil, como professor nessa área, é ver a falta de organização dentro dos trabalhos do Ministério Infantil. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, muitos trabalhos são feitos de improviso, sem organização, sem um cronograma. Isso atrapalha o aprendizado das crianças. Muitas vezes um culto desorganizado perde toda a espiritualidade e isso, infelizmente, prejudica muito dentro do culto infantil. Então, o primeiro ponto que nós queremos conversar com você é o quanto é importante a disciplina e a ordem dentro do culto infantil. Pastor, por que precisa disciplina e ordem dentro do culto infantil? Primeiro, porque vai favorecer o aprendizado das crianças. Nós precisamos entender que o culto infantil, como o culto adulto, ele é feito por crescimento espiritual e edificação. Então, quando nós temos um ambiente organizado, temos a disciplina dentro do culto infantil, isso vai favorecer o crescimento espiritual e o aprendizado da criança. Então, nós precisamos, primeira coisa importante, quando eu dou curso sobre organização de culto infantil, o culto infantil precisa ter um objetivo claro, um objetivo fixo. Então, quando eu vou fazer uma programação, seja ela qual for dentro do Ministério Infantil,
infantil precisa ter um objetivo pedagógico. Aquilo que eu quero que a criança aprenda no final da programação. Aquilo que eu quero que a criança aprenda no final do culto infantil. Então precisa ter esse objetivo pedagógico, e quando eu tenho um ambiente disciplinado, organizado, com regras claras, isso vai ajudar nesse aprendizado. A criança vai sair do culto infantil e entender aquilo que Deus quer falar no seu coração, aquilo que Deus ministrou no seu coração. Primeira coisa, porque é importante um ambiente organizado e disciplinado, porque vai favorecer no aprendizado da criança. Segundo, vai favorecer na espiritualidade do culto. O culto é uma atividade espiritual. Então, quando eu tenho um ambiente reverente, disciplinado, organizado, isso favorece na espiritualidade do culto. Eu devo levar as minhas crianças a entender que nós vamos prestar um culto a Deus. E Deus é espírito, e esse culto deve ser um culto espiritual. Então, dentro de um culto infantil, quando há uma disciplina, quando há uma ordem, nós temos o momento da oração, o momento da adoração, o momento da ministração da palavra de Deus. Isso vai fazer a criança entender que ela está ali para ter um encontro real e verdadeiro com Deus, que ela está naquele lugar para que Deus venha mover o seu coração. Então, quando eu tenho um ambiente disciplinado, um ambiente organizado, vai favorecer o aprendizado das crianças, vai criar no culto infantil uma atmosfera de adoração e espiritualidade. Isso é importante. Terceira coisa, vai manter o foco. Então, nós vamos entender o porquê estamos ali, por qual é a razão que nós estamos ali. Então, o trabalho vai ser feito com foco. O foco do culto é o objetivo de adoração a Deus e o crescimento espiritual das crianças. Então, vamos manter esse foco. E outra coisa importante, vamos criar um ambiente de reverência à presença de Deus. Reverência, o que é? Respeito. Nós estamos adorando a Deus. Infelizmente, a reverência dentro da casa de Deus está sendo perdida. Infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a reverência de estar na presença e na casa de Deus. Então, nós vamos trabalhar com reverência, entendermos que estamos adorando a Deus, que Deus está presente naquele ambiente, seja eu me mover, seja eu sair para ir no banheiro ou tomar água, isso precisa ser feito com reverência, porque a presença de Deus é real e verdadeira dentro do ambiente do culto e da adoração. Então, isso é importante. Então, o que nós entendemos até agora? Que é importante ter disciplina dentro do culto, porque isso vai facilitar o aprendizado, vai criar uma atmosfera de adoração e busca da presença de Deus, uma atmosfera espiritual. Isso vai nos ajudar a manter o foco do culto, que é adorar a Deus em espírito e em verdade, como a Bíblia ensina. Vai criar um ambiente de reverência. Pastor, eu tenho esse desejo de trazer todas essas coisas para dentro do culto infantil. Como eu devo aplicar a disciplina e a ordem dentro do culto infantil? Não com autoritarismo. Infelizmente, muitas pessoas usam de autoritarismo. O que é o autoritarismo na disciplina do culto infantil? Eu mando e você faz. Não importa se você entendeu ou não entendeu, eu mando e você faz. Isso chama autoritarismo. Dentro das escrituras sagradas não há lugar para autoritarismo. A disciplina e a ordem do culto deve ser aplicado com amor e entendimento. Pastor, como é que eu devo aplicar a disciplina então? Crianças, nós devemos ter reverência, porque a presença de Deus está neste lugar. Criança, nós devemos fazer o culto de maneira organizada, porque Deus é um Deus de ordem e decência. Investir no entendimento daquilo que está sendo feito e por que está sendo feito. Romanos capítulo 12, verso 1, fala do culto racional, o culto com inteligência e raciocínio. Toda vez que eu falo algo para as crianças, eu devo explicar a razão daquilo. Invista tempo em estudo bíblico, em discipulado infantil, invista tempo em ensino da palavra de Deus. Isso é muito importante dentro do ministério infantil. Ponto 1, cheque.
Porque o culto infantil precisa de ordem e disciplina, porque isso vai favorecer o aprendizado das nossas crianças, isso vai criar na atmosfera do culto infantil uma atmosfera de adoração e busca sincera de Deus, isso vai nos ajudar a manter o foco naquilo que estamos fazendo, isso vai criar um ambiente de reverência dentro da casa de Deus. Ponto 2 dessa parte importante: como deve ser aplicada a disciplina bíblica dentro do culto infantil. Não com o autoritarismo. O autoritarismo manda sem explicar, mas com amor e com discernimento. Então, explicar o que estamos fazendo e por que estamos fazendo, isso vai ajudar a manter a ordem e a disciplina dentro do curso. Cheque. Coloque agora. Alguma coisa dessa você já faz? Coloque agora, isso foi importante para você, te deu muito clareza, muito aprendizado. Outra coisa importante, coloque aí da onde você está nos assistindo. Tudo isso é muito importante para o teu crescimento espiritual e para a relevância do nosso canal. Ponto 2, estratégias para manter a ordem e a disciplina dentro do culto infantil. Se você me perguntar, pastor, qual é o segredo de trabalhar com crianças no ministério infantil? Conhecimento. Quanto mais você investir em conhecimento, mais você vai se desenvolver, mais facilidade você vai ter para trabalhar com as crianças. Pensando nisso, o Instituto Barak criou um curso online, aprendendo a ensinar crianças de maneira eficaz no culto em paralelo. Então, se você quer aprender, ensinar as crianças no culto em paralelo de uma forma eficaz, nós temos um curso voltado só ao culto em paralelo. Pastor, o que é o culto em paralelo? É o culto da salinha. Então, se você tem dificuldade de ministrar para as crianças no culto da salinha, o Instituto Barak tem um curso online que vai te ajudar muito em ministrar esse curso de maneira eficaz. Mais informação, WhatsApp 19 98235 2607. Pastor, estratégias de como trabalhar com as crianças para manter a ordem e a disciplina dentro do culto infantil. Primeira estratégia importante é estabelecer regras claras. Então, primeira estratégia importante, estabelecer regras claras. Antes de começar o culto infantil, os combinados e as regras para aquele culto devem ser apresentados. Então é muito importante nós, antes de começarmos o culto infantil, dizermos para a criança: olha, se precisar ir no banheiro, levanta a mão, o tio e a tia vai te acompanhar no banheiro. Se estiver com sede, nós temos água aqui dentro do templo, é só levantar a mão, alguém vai servir água para você. Olha, se quiser oportunidade no culto, tem de avisar com antecedência para o tio, a tia colocar na programação. Então, todas as regras do culto devem ser apresentadas de uma maneira antecipada, aquilo que vai acontecer. Isso é muito importante. Olha, celular no silencioso. Olha, agora ninguém mexe no celular. Então, apresentar regras de forma clara, isso é muito importante antes de iniciar o culto. Explique todas as regras para as crianças. Então, explica, pede para eles, se você tiver tempo, repete o que o tio falou, repete a regra como o tio falou. Por que isso? Porque isso vai te dar certeza que a criança está aprendendo. Então, primeiro, ter regras claras para o comportamento dentro do culto infantil e explicar essas regras, tendo certeza que as crianças entenderam as regras. Primeira coisa importante. Segunda coisa, uso de rotinas e estruturas fixas ou programação, o culto com uma programação. Infelizmente, dentro do culto infantil, muitas coisas são feitas de maneira improvisada, não tem uma organização, e muito triste a gente ver isso, porque isso perde o ambiente espiritual do culto, perde toda a ordem, a disciplina. A Bíblia nos ensina que o culto a Deus é feito com ordem e decência. Então, o culto infantil deve ser feito com ordem e decência. Então, você precisa de uma programação. O que é a programação? O que eu vou fazer no culto infantil? Em que momento do culto infantil essas coisas serão feitas? Então, isso é muito importante, uma programação bem estruturada. Outra coisa importante, quando eu falo de ordem e decência, horário para começar e horário para terminar.
Deus é Deus de ordem e decência. A Bíblia diz que lá no Antigo Testamento ele deu o tabernáculo para fazer com as medidas, com as cores da cortina, aonde ia ficar. Quando fala do acampamento das tribos, cada um tinha o seu lugar para ficar. Deus é um Deus de ordem, ele não mudou. O culto infantil tem de ter ordem e decência, horário para começar. Eu fui uma vez pregar num culto infantil e eu cheguei 7 horas, a igreja estava fechada. Quando deu 7h15, a dirigente do culto chegou e ela tomou um susto por me ver esperando para entrar no templo. Disse, pastor, o senhor já chegou? Falei, sim, você me disse que o culto começa às 19 horas. E ela disse, aqui não é bem assim. A gente marca 19 para as pessoas chegarem às 19h30 e o culto começar às 20. Irmãos, Deus é Deus de ordem e decência. Deus não recebe culto desorganizado. Aprenda isso. Deus não recebe um culto desorganizado. Então você líder, você meu irmão, você minha irmã, que faz parte do ministério infantil, deve ter ordem. O culto tem horário para começar e horário para terminar. Então uma rotina, uma estrutura do culto, uma programação do culto é importante. Outra coisa, ter uma programação, por quê? Porque às vezes as crianças ficam ansiosas. Que hora o culto vai acabar? Que hora que vai ser o momento do lanche no culto? Então, quando você tem uma programação estruturada, você quebra essa ansiedade. Aqui na Igreja da Criança a gente fala, olha, o culto vai ter 3 louvores, vai ter o momento da memorização do versículo, vai ter um 4º louvor, vai ter um momento da ministração da palavra de Deus ao seu coração, vai ter um 5º louvor, vai ter um momento de oração e intercessão e nós vamos estar partindo para o momento do lanche. Então, quando eu faço isso, eu quebro toda a ansiedade da criança, eu tiro toda a ansiedade. Então, isso é importante. Outra coisa importante, aprenda a lidar com as distrações no culto. Criança perde o foco muito rápido. Então, aprenda a lidar com as distrações do culto. Um ponto importante disso é sinais. Nós aqui na Igreja da Criança usamos esse sinal. Pastor, que sinal é esse? Silêncio para nós, silêncio para Deus. Quando as crianças começam a conversar, eu não preciso gritar para elas, olha, vocês estão conversando, estão atrapalhando o culto. Não, eu estou no meio de uma ministração, de uma explicação, começou a conversa, eu só faço assim. E não mudo o sinal até que a igreja esteja em silêncio. Então tenha regras, estratégias para lidar com as distrações. Posicionar perto das crianças é outra estratégia. Eu uso muito isso. Estou lá ministrando a palavra de Deus, a criança começa a ficar dispersa, eu vou até próximo dela, não falo nada, só paro. Uma coisa que eu aprendi também, que são algumas regras, a regra dos toques. Então, se a criança está conversando, você diz para ela, olha, se você estiver conversando, eu vou me aproximar de você. E quando eu me aproximar, é um sinal que você está atrapalhando. Não deu certo, olha, se você continuar conversando, o tio vai tocar no teu ombro. Não vou falar nada, só vou tocar e isso vai dizer que você está atrapalhando. Terceira coisa, se você continuar conversando, o tio vai pedir diretamente para você, fulano, fulana, por favor, para de conversar porque é o momento da palavra. E a quarta coisa, se você continuar conversando, no final do culto nós vamos te chamar para uma conversa. Então isso é importante, essas coisas, regras para lidar com a distração no culto. Outra coisa, tenha métodos de chamar a atenção. Palavras-chave, então chamar a atenção com palavras-chave. Como assim? Olha, crianças, eu vou estar ministrando. E se eu falar glória a Deus, você diz aleluia. Se eu falar aleluia, você responde glória a Deus. Então, eu não preciso chamar a atenção que ela está dispersa, que ela está conversando. Eu percebi que ela está dispersa, está conversando. Glória a Deus. E elas, aleluia, aleluia, glória a Deus. Então, uma metodologia. E outra coisa importante, envolva os pais da igreja no processo da ordem e reverência do culto. Nós precisamos entender que ministério infantil trabalha com parceria, os pais são parceiros. Então, conversar com os pais, instruir os pais e dizer, olha, conversa com o teu filho lá em casa, que eles estão indo para a igreja, nós estamos no culto infantil, então eles precisam se portar com maneira reverente, com ordem. Então, envolva os pais nesse processo, isso vai causar muito efeito positivo dentro do teu culto infantil, então isso vai ajudar bastante. Ponto 2, cheque.
Estratégias para manter a atenção e a disciplina no culto infantil. Primeiro, estabelecer regras claras. Essas regras devem ser explicadas no início do culto de uma forma clara e direta. Segunda coisa, tenha uma programação organizada do culto. Então, tenha dentro do culto uma programação, o que vai acontecer, que momento do culto ele vai acontecer. Outra coisa, não faça uma programação se você não for respeitar essa programação. Um dia eu fui num culto infantil e começou canta, e ninguém mais estava aguentando. E no momento da palavra, o momento da palavra foi sendo reduzido e a líder veio para mim e falou assim: não dá para deixar a criança sem oportunidade, senão ela vai ficar triste. Eu disse: isso é engano de você. Eu preciso ensinar para a criança que tem uma programação e essa programação precisa ser respeitada. Se ela quer ter uma oportunidade, diga para ela: olha, no próximo culto você vai ter uma oportunidade. Porque muitas vezes nessa ilusão, não pode dizer não, senão ela vai se magoar. Não, ela precisa entender que há uma ordem dentro do culto infantil. Eu preciso mostrar isso. Então tem uma programação organizada. O que vai acontecer, em que momento do culto isso vai acontecer. Explique para a criança a programação daquele culto para quebrar a ansiedade. Outra coisa, tenha algumas estratégias para lidar com a indisciplina dentro do culto. Usar sinais, usar palavras-chave, tudo isso vai te ajudar a manter a disciplina dentro do culto. E o importante, muito importante, envolva os pais no processo da disciplina e ordem do culto. Então, os pais devem ser comunicados. Então, conversar com os pais da dificuldade, da indisciplina dos filhos também fazem parte disso. Ponto 2, cheque. Deixe para nós de onde você está assistindo, diga se alguma dessas estratégias você já usa, se alguma estratégia foi nova para você e você vai usar no culto infantil. Isso é muito importante. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like se está gostando dessa aula, isso é importante. Ponto 3 agora. Como lidar com algumas situações adversas que acontecem no culto infantil. Muitas vezes nós nos preparamos, estamos prontos, mas algumas situações acontecem e nós perdemos a estabilidade, não sabemos o que fazer. Então, como eu vou lidar com situações adversas dentro do culto infantil? Primeira situação, criança que não obedece. Então, aquela criança que você fala, que você tenta lidar com ela, mas ela não obedece no momento do culto infantil. O que eu vou fazer, pastor? Primeiro, explique os combinados. Então, vai dizer para ela, olha, dentro da sala de aula, dentro do culto infantil, nós temos alguns combinados. Muitas vezes o culto infantil ele acontece num lugar e o culto do adulto está acontecendo em outro. Então, diga, qual é o combinado? Nenhuma criança sai da sala de aula sem avisar. Avisa o tio, a tia para onde eles estão indo. Por quê? Porque muitas vezes a criança levanta, vai lá para o culto com os pais, você nem sabe, de repente não sabe o que aconteceu. Outras vezes levanta para tomar água, vai para o banheiro e de repente está bagunçando lá e você não sabe. Então, combinados é muito importante. Que são combinados? Regras claras do culto. Se for necessário, coloque as regras do culto na parede, num cartaz, explique essas regras. Então, combinado é muito importante para essas crianças que não sabem se portar no culto infantil. Outra coisa, reforço positivo. Muitas vezes a gente está o tempo todo chamando a atenção da criança, mas use reforço positivo. De repente, aquela criança que deu trabalho a semana toda, vem para o culto infantil e se comporta. E aí você vai e diz, olha, parabéns, você se comportou hoje. O tio está muito orgulhoso de você, a tia está muito orgulhosa do que você fez. Então, reforço positivo. Terceira coisa, envolva as crianças no culto infantil. Muita criança é hiperativo, não consegue ficar parada. Então, coloque ela para segurar um cartaz, para distribuir água para outra criança. Traga ela como auxiliar daquele culto infantil. Então, isso é muito importante para as crianças que não obedecem e têm dificuldade de se comportar dentro do culto infantil. Tranquilo? Segunda situação que você vai acontecer, crianças que brigam dentro do culto infantil. Então, crianças que veem aquela criança briguenta. Primeiro, procure saber qual é a causa dessa agressividade.
Muitas crianças estão com problemas emocionais, sentindo falta de atenção dentro da casa, dentro da família, não estão conseguindo lidar com as suas emoções. Então procure saber qual é a razão da criança estar tão agressiva, tão briguenta, porque muitas vezes elas estão passando por problemas emocionais e essa maneira de agressividade é uma maneira de pedir socorro. Outra coisa importante, sempre que houver uma briga, ouça os dois lados. Procure ouvir quem começou, por que começou, o que aconteceu. Outra coisa, ajude as crianças a ter técnicas de resolução de conflito. Pedir perdão, entender o lado do outro, se colocar no lugar do outro. Tudo isso é muito importante para aquelas crianças que estão agressivas e brigando no culto infantil. Cheque? Terceira coisa importante, a salinha superlotada, um monte de criança dentro de um espaço pequeno, você com muita dificuldade para conduzir aquelas crianças. Como é que eu vou fazer? Primeiro, usar métodos de ensino que vai envolver todas as crianças. Então, ensinos variados. Então, trazer ensino que vai envolver as crianças pequenas, trazer ensinos que vão envolver as crianças maiores. Muitas vezes na classe mista, na classe que tem várias crianças de várias idades, o professor fica perdido, ou trabalha só com as crianças pequenas, ou só com as maiores, mas traga ensinos variados que vai envolver a todos. Outra coisa, divide o grupo em pequenos grupos. Existem atividades que dá para fazer com todo mundo e atividades que dá para fazer de forma separada. Louvor, todo mundo. Contação de história, todo mundo. Atividades de reforço, grupos separados. Então, divida a sala em pequenos grupos, isso vai te ajudar bastante. E outra coisa, evitar ociosidade. Então, tome cuidado com o tempo de passar de uma atividade para outra. Porque se a criança ficar muito tempo ociosa, ela vai procurar outra coisa para fazer e vai perder o foco e a disciplina dentro da sala de aula. Ponto 3, cheque, te ajudou? As dicas foram importantes para você? Se ainda não fez, compartilhe essa aula com teus amigos. Pastor, mas a aula gravada está acabando, mas ela vai ficar gravada para que as pessoas possam participar. Então compartilhe essa aula, diga para nós de onde você está participando. Tudo isso é muito importante para nós no culto infantil. Então, quais dessas estratégias você usa ou você pretende colocar em ação dentro da sala de aula? Responda aqui no comentário qual estratégia você usa e qual você pretende implementar no culto infantil. Outra coisa importante, está te ajudando? Essa programação está te abençoando? Coloque aí no comentário. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o comentário, agora dê o teu like. No final dessa aula vai aparecer uma sugestão de outro vídeo que nós já falamos de outro assunto, assista, vai ser muito importante para você. Vai aparecer o logo do Instituto Barak, clique em cima para você se inscrever no canal e fale do nosso trabalho com outras pessoas, isso é muito importante. Muito obrigado de ter você nessa programação, ore conosco agora. Pai, eu te agradeço por cada irmão, por cada irmã que participou dessa programação. Abençoa eles, ó Pai, da graça, da sabedoria, em nome de Jesus. Amém. Se você quer fazer um curso sobre o culto infantil em paralelo, WhatsApp 19 98235 2607, nós queremos ensinar várias estratégias que vão te ajudar no culto da salinha a mudar realmente, totalmente a tua maneira de ensinar as crianças. Quer fazer um curso de especialização no Ministério Infantil? Temos vários cursos para você. WhatsApp 19 98235 2607. Instituto Barak, abençoando a tua vida com conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.